Miller, você concordou com o discurso do Zubeldia? Não, veja bem, tínhamos a planificação, e pá, Meraqui, Milongueiro e tal. Pô, e podia ter ido com um time mais agressivo para tentar dificultar ainda mais a vida do Palmeiras, não é? E tirar o Palmeiras de uma vez aí de possibilidade de classificação. Qual é a sua avaliação do que disse o Zubeldia, Miller? Olha, Garrafa, a gente tem que entender também que um treinador estrangeiro, ele não sente o peso da rivalidade como um treinador brasileiro. Nunca vai sentir e nunca vai se importar com isso. Tanto é que ele repetiu várias e várias vezes que ele está priorizando o planejamento para Libertadores e o restante da temporada, que é difícil e desgastante, né? E ele está certo? Por esse lado ele está certo, porque o Lucas já não tem mais 20 anos, né? O Lucas é o principal jogador do time e tal. Apesar de não gostar dele, eu concordo com ele nesse ponto. Se tivesse perdido hoje, Miller, essa é a questão. Não, mas ele não pensa assim. Entendi. Ele não pensa, ele não tá assim, tipo, se importando com o resultado. Ele está preocupado com o planejamento do seu elenco que ele está no dia a dia vendo, né? Lucas, acima de 30. Você sabe muito bem que no Brasil, principalmente, para um treinador, nós temos um aqui, um jogador de 30 anos já é considerado velho. Mas é melhor você preservar contra, por exemplo, qual foi o último jogo, gente? Foi Água Santa? Velo Clube. Velo Clube? Preserva com o Velo Clube e vai com a cavalaria contra o Palmeiras. Todo treinador brasileiro pensa assim. Se tivesse um treinador brasileiro no São Paulo, ele ia fazer o quê? Coloca-se o banguzinho contra o Velo Clube e o titular contra o Palmeiras. Porque a gente tem a gente sente essa atmosfera, esse peso de responsabilidade, de rivalidade legal. Mas o estrangeiro não pensa assim. Olha o Abel aí. Ele não pensa assim. O planejamento é esse, não quero... Se vai perder, se não vai classificar ou não tá nem aí, porque ele tem o restante da temporada que é muito mais importante que o Campeonato Paulista. Até porque o Abel é um soberano como treinador, ninguém derruba ele ali, entendeu? O Zubeldia, ele pensa assim também. Então, nesse ponto, apesar de não gostar dele, eu vejo que ele tá certo. Estou priorizando o planejamento para esses dois jogadores aqui principais, que são os decisivos, principalmente o Lucas, que nós não podemos perdê-lo agora, no começo da temporada, porque vai quebrar a pré-temporada dele. Deixa eu saber do Paulo Turro, o Chico também fica à vontade para falar, o Bragueta, enfim, sobre o que disse o Miller. A visão do técnico brasileiro em relação a esses confrontos de peso. É o que se espera no campeonato regional, é no Gaúcho, é no Mineiro, é o Atlético e Cruzeiro, é um Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, tem o Santos, e no Carioca é Vasco e Flamengo. O torcedor espera esse momento. O técnico estrangeiro, segundo o Miller, tem essa visão. Quero saber, técnico brasileiro em atividade, o que o Paulo Turra pensa sobre o que disse o Miller. Só que antes, Paulo, por gentileza, deixa eu despedir o Zé Paz, né? Dia do repórter, hoje vou dar uma folga para você, José. Vou te liberar um pouquinho mais cedo, para você ver o hotel, aquela coisa toda, tá certo? Tá bom, José? Destaque final aí no Allianz, torcida teve poucas vaias, teve vaia, não teve vaia, tudo tranquilo por aí, José? Novo sistema de premiação. Aqui na Casa Palmeirense, e agora os próximos passos aí das duas equipes, né? O Palmeiras, ele tá na terceira posição do grupo D, tem 17 pontos, está atrás da Ponte, está atrás do São Bernardo. Na próxima rodada o Palmeiras joga de novo aqui no Allianz Parque contra o Botafogo na quinta-feira, 7h30 da noite. Trarei todo o pré-jogo para vocês aqui no Gazeta Esportiva durante a semana. Mas claro que é uma coisa interessante que vai acontecer, porque o São Paulo, ele vai pegar justamente a Ponte Preta e o São Bernardo na sequência do Campeonato Paulista, adversários diretos do Palmeiras na luta por uma vaguinha nas quartas de final do Campeonato Estadual. O São Paulo pega a Ponte Preta na próxima quarta-feira e depois, no final de semana, tem o São Bernardo fora de casa. Ponte Preta no Morumbis, São Bernardo fora de casa. Então vai ser bem legal, porque o São Paulo será o fiel da balança, viu, meu querido Osmar Garrafa? Abraço pra você, beijão pra todo mundo. Certo, Zé, obrigado, parabéns pelo trabalho. Paulo, você concorda com o que disse o Miller? O fato do entendimento do treinador local em relação aos clássicos é um e dos chamados estrangeiros é outro ou não, Paulo? Osmar, acredita assim, os estaduais, e eu estava falando há pouco tempo com um amigo meu, eu acredito que os estaduais de 5 a 8 anos, para as equipes maiores que estão no Campeonato Brasileiro, elas vão servir muito como uma pré-temporada, dentro desse calendário apertado que nós estamos. A questão do planejamento, eu acredito que, hoje falando, os estaduais só não vale para quem ganha. Né? E o planejamento, no momento assim, o Abel está falando em nome do Palmeiras, o Zubeldia está falando em nome do São Paulo. Mas
É feito um planejamento, com, lógico, o treinador sendo o líder principal desse planejamento, mas é feito um planejamento por todo o seu staff, né? Só que, como o Miller fala, o peso desse planejamento para o treinador brasileiro é um. Se perder para o treinador estrangeiro, é outro. Então, assim, acredito que os treinadores estrangeiros, eles não estão nem aí. Foi feito um planejamento e nós vamos seguir. E eles estão certos. Eles estão certos. Ô, Turra, isso vale para o Corinthians também, com o Ramon Dias? Acredito que sim. Porque ele tem colocado o time reserva, acredito que mais sim. fracos. O senhor está querendo mudar a pauta do programa. O assunto é o clássico. À vontade para entrar. Não vou ficar distribuindo bola, né? O Alex, daquilo que você viu, o jogo, realmente o Bragueto já adiantou, foi um jogo ruim. Mas me parece que tenha faltado um pouco mais de ousadia ao São Paulo para tentar liquidar ou complicar ainda mais a classificação do Palmeiras, né? O Palmeiras ainda não depende mais, continua não dependendo somente dele, mas o jogo não agradou. O que você pode destacar da partida e principalmente num resumo do que disse o Abel? Bom, primeiro tempo parecia mais um filme de terror do que um jogo de futebol, não aconteceu absolutamente nada. No segundo tempo aconteceram os principais lances do jogo, que foram pouquíssimos. Se resumiu a um chute do Lucas, quando ele entrou em campo no segundo tempo, o Everton defendeu, e as duas cabeçadas do Flaco Lopes. Uma que ele perdeu na linha da pequena área, que ele cabeceou no chão com muita força e a bola encobriu o travessão, e a outra cabeçada que foi certa, mas o Rafael fez uma grande defesa. Um clássico muito pobre, talvez um dos piores choque reis que eu vi na minha vida. Paupérrimo de qualidade técnica, de inspiração. Os principais jogadores de cada time, principalmente do Palmeiras, que tentava tomar iniciativa, erraram tudo. O Rafael Veiga não acertou um cruzamento, não tentou chutar uma vez. O Rafael Veiga foi nulo no jogo e era o cara que poderia fazer algo diferente. O Estevão, que também é o craque do time do Palmeiras, né? Tecnicamente diferente, mas não acertou absolutamente nada. Tem o desconto que ele estava com a amidalite, por isso que ele ficou no banco, mas aí entrou aos 2 minutos, 3 minutos, jogou o jogo inteiro e tentou, correu, mas também não acertou nada. Então foi um dia nulo, o 0-0 foi a nota do jogo e principalmente a nota do Palmeiras, que tinha a obrigação de ganhar. Tinha a obrigação de vencer e não conseguiu. Tinha classificação dependendo só de si e agora depende da Ponte Preta, que pega o São Paulo no Morumbi. Não sei que São Paulo que a Ponte Preta vai enfrentar. Bom, tá. Eu, como treinador brasileiro, eu acredito que precisa haver sim um planejamento, porque nós não vamos falar de um Palmeiras, de um Corinthians, de um Santos lutar no campeonato estadual para não cair, né? Longe disso. Agora, ou para não classificar na primeira fase. Ou né? para não classificar, entendeu? Vão classificar. E aí tem que ser assim, porque o calendário é muito difícil, é até dezembro. Esse ano vai ser até dezembro, vai entrar dezembro adentro. É 20 então, de assim, dezembro. tem que ser sim, o planejamento tem que ser levado à risca, principalmente no início. Que é no início, nesse atropelo de jogos que tem com pouca base de trabalho, que acontecem as lesões e que uma lesão pode levar o ano perdido para um atleta. Mas só um detalhe em relação a isso, Turra, que o Miller falou, o Abel já se abrasileirou também. Porque ele, no ano em que o Palmeiras foi campeão da Libertadores contra o Flamengo, pouco tempo antes, acho que um mês antes, tinha um clássico contra o São Paulo no Allianz Parque em que ele colocou o time reserva. E o São Paulo estava ameaçado de rebaixamento naquele momento. E o Palmeiras com o time reserva perdeu para o São Paulo no Allianz Parque. Dali foi arrancada para o São Paulo escapar. E o Abel, se não ganha a Libertadores do Flamengo, corria sério risco de cair naquele momento. Porque a pressão foi muito grande internamente no clube, porque ele botou reservas contra o São Paulo. Depois daquilo, ele nunca mais mesclou o time em clássicos. Nunca mais. Aí ele entendeu o que significa exatamente. rivalidade. Ele já entendeu. A rivalidade está em campo. Eu não entendo. Você sabe que você vai ter um Palmeiras e São Paulo pela frente lá, né? Ou um São Paulo e Palmeiras, ou um Palmeiras e São Paulo. Tem que preservar o que você tem de melhor para entrar nesse clássico. Até porque hoje também, eu quero que o Bragueto fale sobre o tema, o mestre está na ponta da linha, eu vou passar com o mestre Alberto Helena Júnior. Ô Bragueto, depois se você tiver também, filho, já me coloca a classificação para a gente avaliar. Em termos de Palmeiras, tudo bem, você não tem o Estevão semana passada, causou surpresa, Estevão no banco e tal. Tá, na coletiva veio a explicação, tá com problema de saúde, uma amidalite e tal. Hoje ele não aparece entre os titulares também, mas no banco. Não sou médico, mas tava com a amidalite na quinta, sexta, domingo, deve ter dado uma melhoradinha. Né? A Ponte Preta vai ganhar do São Paulo na planificação, né? São Paulo já está classificado com esse 1 ponto,
E se a planificação do São Paulo contra o Palmeiras do São Paulo já funcionou, imagina contra a Ponte Preta. Só uma coisa, Garrafa. Diga. Só um parênteses. Ô, Paulo, o treinador nessa hora que conhece a rivalidade, você hoje, hipoteticamente, como técnico do São Paulo, vai pegar a Ponte Preta e um tropeço do São Paulo elimina o Palmeiras praticamente do campeonato. Qual que é a postura do técnico do São Paulo nessa situação? Vou jogar para ganhar. Mesmo? Sempre. Se algum diretor fala, não sei o quê, aí você dá uma porrada no diretor. Mas esse discurso aí, hein, Paulo Turra? Esse discurso... É da torcida, a gente tá fazendo o programa pro torcedor. Você está me respondendo para mim agora? Não. Esse discurso é de imprensa, de torcida. Um jogador como o Paulo não tem nada a ver. Não bate. São Paulo vai ganhar da Ponte Preta normalmente, Morumbi, até porque diante da sua torcida o São Paulo joga bem. Então o São Paulo, quarta-feira, ele vai ganhar da Ponte Preta, não, Paulo? Independente de qualquer situação. Mesmo com o time reserva. Mesmo com o time reserva, vai jogar o Lucas vai ser titular. Agora, Miller, o Palmeiras tem Botafogo em casa e Mirassol fora. Precisa pelo menos que uns 4 pontos, Palmeiras. Precisa ganhar os 2 jogos. 6 pontos. O Palmeiras precisaria, para ganhar ficar uma situação mais confortável, ganhar esses 2 Eu jogos. acho que matematicamente, inclusive. E aí, Miller? Então, Palmeiras classifica? Para mim, o Palmeiras classifica. Para você classifica, Bacete, Palmeiras? Eu acho que classifica ainda. Chico? Não, Fiquei surpreso com a sua resposta. não classifica. Não, eu esperava que fosse... Vai perder do Botafogo em casa e vai perder do Mirassol de goleada. Tá impossível hoje. E a Ponte Preta ganha, você não perguntou para mim? Sim, claro. Me desculpe. Não, está desculpado. Ela faz 6 pontos nos 2 jogos. E o Corinthians, Chico? Não faz isso. Eu tô tentando seguir o programa. Sai o Paulo Sérgio, vem você. Não tumultua. Ô, Paulo, com esses 2 jogos que tem o Palmeiras agora, Botafogo em casa, Mirassol fora. Mirassol, equipe complicada, né? Precisa aí pelo menos desses 5, 6 pontos aí, dependendo de combinação de resultado. Classifica? Eu acho que consegue classificar, sim. Consegue classificar. Vai fazer, o nome vai ser mais forte. Essa bola na cabeça, deixa o Lucas escapar. O São Paulo tem a melhor chance dele no jogo. O Everton faz uma defesa bastante importante. O Abel responde, ele coloca o Marcos Rocha por ali, para ter um jogador mais descansado para conter o Lucas. Depois o Zubeldia muda o Lucas de lado, põe o Lucas para jogar do lado direito com a entrada do Oscar. E aí e o Palmeiras começa a tentar assumir um pouco mais de riscos para tentar fazer o gol. A ponto de, faltando 5 minutos para acabar o jogo, um pouco mais do que isso, quem sente uma lesão é o Gustavo Gomes. No lugar do Gustavo Gomes, ele coloca o Thales, que é centroavante. Termina o jogo com 2 centroavantes na área, o Thales e o Flaco, mais Facundo Torres, Alan e Estevão por trás. Só que é de novo um Palmeiras que na hora que o jogo exige dele, que ele pressione, que ele crie oportunidade de gol, porque a situação do campeonato é essa, que ele seja um time de bastante volume, empurra o adversário para trás, mas aparece pouco em termos de uma criação de chance clara de gol. O time ficou muito dependente da bola longa. O que o São Paulo perdeu nesse momento do jogo, ao ter Lucas e Oscar em campo, ele não conseguiu acionar mais nenhum dos 2. Ele se limitou a rebater bolas no setor defensivo, não passou por um enorme susto no jogo. Teve esse lance do Flaco, que foi, mas ainda foi antes da entrada do Thales até, mas teve esse lance do Flaco, que é um cruzamento que sai um pouco desviado, mas acaba encontrando o Flaco entre o Alan Franco e o Arboleda. Não acaba não passando nenhum outro grande susto. Aí o lance do Lucas que eu me referia foi um dos últimos lances do Mike no jogo. Ele vai para a disputa no alto, o Lucas escapa, que era o encaixe dele, acaba escapando, tem essa chance, depois o Abel faz a troca. O fato é que mas também o São Paulo não conseguiu mais ligar muito o ataque e viveu de defender. O empate deixa o São Paulo numa situação bastante confortável e, curiosamente, para encerrar, o Palmeiras, que está no grupo dele, precisa agora de tropeços de Ponte Preta e São Bernardo e fazer os resultados dele. Tanto Ponte Preta quanto São Bernardo tem o São Paulo como adversário nas últimas rodadas. E aí a defesa decisiva, né? A principal defesa do jogo, né? É a melhor chance, é a cabeçada do Flaco. Com o Flaco, com o Rafael fazendo uma ótima defesa, né? Isso aí. Mas nasce também de uma tentativa Agora, o cruzamento sai em uma situação melhor do que os outros cruzamentos que o Palmeiras vinha fazendo, porque no início da jogada o Estevão, numa condução individual, desequilibra a marcação do São Paulo, dá a bola no Aníbal, que caiu pelo lado direito, e aí o Palmeiras consegue fazer um cruzamento numa situação melhor. Claro, campeonatos estaduais, embora muita pressão já em cima dos times, o Palmeiras saiu de campo vaiado hoje. O Palmeiras saiu de campo vaiado pela sua torcida hoje. O São Paulo não tinha torcedor lá, mas a gente sabe que a torcida do São Paulo está descontente pela sequência. São Paulo perdeu do Bragantino, tendo um jogador a mais do segundo tempo. Empatou com o Velo, tendo também uma superioridade, e aí deixa o Velo empatar.
e agora empata com o Palmeiras. A situação é cômoda em termos de classificação, mas são 3 jogos sem vencer, rendimento questionado do time do Zubeldia. A essa altura é mais importante que a classificação, claro, o rendimento, Palmeiras né? Projetar vaiado. a temporada. E curioso, assim, curioso apenas, eu acho que os clubes têm mais é que manejar elenco, descansar, os times têm feito de uma maneira em geral, mas curioso que no Clássico a gente tem a Estevão no banco, e os 2 melhores jogadores do São Paulo, o Lucas e o Oscar, também saindo do banco. É só uma curiosidade, não estou dizendo que eles estão errados, não. É só uma curiosidade. Mas Isaac, é o normal, porque é 35 dias de preparação. Os caras se apresentaram dia 8. Então, mas nem os clássicos estão sendo tratados assim, eu vou descansar, porque eu vou descansar meu time contra o Velo, por exemplo, para encarar o Palmeiras com força máxima. Isso não está rolando. Acho que contra o Velo teve um equívoco ali do Zubeldia, né? Porque ele poderia colocar ele pensava em poupar contra o Velo para jogar com a força máxima com o Palmeiras. Só carta boa, só... Não tendo o resultado de contra o Velo, proporcionou ele entrar com um time mais alternativo perder hoje. Perder para o Bragantino pode ter pressionado ele a escalar um time titular contra o Velo, e aí o São Paulo se desgastou com 2 jogos seguidos com o time titular, é mais ou menos isso que você está querendo dizer? Velo e hoje. Não, mas antes do Velo teve o Bragantino com o time reserva. O Bragantino com o time reserva, ou seja, mas é aquele negócio, as equipes estão com 30 dias de preparação, era para as equipes estar começando a desenvolver agora, um futebol melhor agora, e o que eu vejo que está acontecendo, as equipes estão se soltando mais, os jogadores são melhores preparados fisicamente, tecnicamente, a tendência é melhorar, que agora é o real começo da temporada, que vai começar a Libertadores, Copa do Brasil, daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro. Mas eu não entendo essa pressão por parte dos torcedores, até por parte nossa da imprensa mesmo, de bom resultado dos clubes. Não é dizer que não importa o ganhar ou perder. É evidente que tem coisa ali em jogo, tem uma tradição dos estaduais. Em geral, eles são decididos por clássicos e a gente sabe que isso fala muito com a arquibancada. Por isso, essa é uma das razões pelas quais a gente não devia ter esse tipo de campeonato colocando tantos jogos no calendário, porque a gente sabe que eles têm implicações no futuro dos clubes. Agora, para mim, os treinadores têm feito um papel que os clubes falham em fazer, que é uma comunicação clara das suas intenções. Por mais que nem sempre isso vá funcionar e isso vá sustentar eventualmente as pressões, que os dirigentes, alguns vão sucumbir a elas e a gente sabe como o ano caminha, pelo menos eles têm colocado, muitos deles claramente, o Abel fez isso claramente, o Felipe Luiz fez isso claramente no Flamengo, que não irão sacrificar a temporada em função de um jogo que cause mais pressão no campeonato estadual ou de uma classificação, embora que eu acho que é algo que faz muito sentido. Só uma coisa que é importante, essa temporada ela vai provocar no futebol brasileiro, em termos de planejamento, especialmente para essa largada de temporada, um desnível grande entre quem vai ao Mundial de Clubes e quem não vai. Porque num calendário tão insano e tão sufocante, você ter um mês de parada em que você pode dar um descanso, eventualmente de 15 dias, ter mais 1, 2 semanas de preparação para depois voltar à atividade, faz muita diferença em relação a quem, no meio dessa maratona de jogos, em vez de ter um mês de parada, vai viajar aos Estados Unidos, fazer jogos e quando voltar, eventualmente, tomara que voltem já numa fase adiantada do Mundial, quando voltarem já estarem às vésperas de jogar de novo pelo Campeonato Brasileiro. Isso vai fazer muita diferença. Então, esse planejamento de início de ano para um clube como o Palmeiras, para os 3 do Rio que vão ao Mundial, é muito mais delicado do que para outros clubes do Brasil. Porque eles vão ter é como se a temporada deles tivesse 5 meses e depois tivessem outros 5 meses para terminar. E vão para os Estados Unidos numa época bem quente, né? Com calor, os jogos vão ser disputados em temperatura alta. Ano passado, pegar os times fraquinhos lá, né? As temperaturas